Glória a Deus, aleluias! Ainda tem vida para você, deixa eu curar. Glória a Deus, música abençoada. É isso mesmo, amado. Vocês estão ouvindo a cantora Jane Peixoto. Isso mesmo, e ela vai falar para nós de onde ela é daqui a pouquinho, tá? Gratidão a você que está conosco. Um beijo no teu coração. Hoje é 2 de julho de 2026. Meu pai, 2 de julho. Glória a Deus. E hoje comemora-se também a independência da Bahia, não é isso? Olha. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o nosso Brasil, todo o planeta Terra. 19 horas e 4 minutos, 2 de julho de 2026, programa Falando de Jesus, uma história de amor. E hoje, com muita alegria, nessa noite maravilhosa, estamos aqui recebendo uma menina linda de Jesus. E ela canta bonita, hein? Eita glória! Assim como todas as meninas de Jesus, como todos os meninos também, Cida, sim. Maravilha. Programa Falando de Jesus, uma história de amor. Olha, estamos aqui honrados pela sua presença, tá bom, querida? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, cantora Jane Peixoto? Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem, cantora Cida? É uma honra muito grande para mim estar aqui falando com você e com todos os nossos ouvintes. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um nessa noite. Maravilha, querida. Olha, o prazer, a alegria, a honra é toda nossa, tá? Gratidão por você ter abraçado o projeto, gratidão por você ter aceitado o nosso humilde convite para esse bate-papo tão lindo, tão abençoado e abençoador, falando de Jesus, uma história de amor. Querida, de onde você está nos abençoando? Eu sou de Paraty, do estado do Rio de Janeiro. Ô, Rio de Janeiro, terra aí da Regiane Avancini, da Cris Marques, do Valdeci Ribeiro, de Selma Ramos. Meu pai, é melhor parar, senão vai faltar pessoas aqui, nomes. A Alessandra Merli. Ai, meu pai, que Deus continue abençoando todos vocês. Quem mais? Ah, Patrícia Lima. Não tô dizendo, gente. Olha. Que bênção, né, minha querida? Denise Ari Sangi, também do Rio de Janeiro, Mironei Coelho e tantos outros amados missionários de Cristo. Enfim, que Deus abençoe a todos, essa cidade abençoada e abençoadora Rio de Janeiro. Querida, e como está o tempo aí, amada? Olha, assim, tá bem quente durante o dia e bem frio durante a noite. Aqui, assim, não tá chovendo, mas o tempo tá bem seco, né? Tá bem seco. Por ser inverno também, né? Acaba sendo um tempo mais seco. É, a verdade. Tem que beber muita água, né? Muita água. Sim, se tem que hidratar. Tem que hidratar bastante. Muito suco. Eita, glória. Comidas leves. Bênção de Deus. É verdade. Maravilha. Fica bem agasalhadinho aí, ó, nesse frio. Bem, querida. Ainda mais a gente que usa muita voz, né? Então a gente tem que realmente cuidar melhor para que a gente possa manter ela bem saudável. Exatamente, né, amada? Querida, programa Falando de Jesus, uma história de amor. Nesse momento, gostaria muito de conhecer essa linda história de amor que a menina Jane tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique à vontade e conta para nós quando foi que deu início. Então, a minha história de amor com Jesus, ela começou há mais de 30 anos, mais ou menos. Glória a Deus. Eu nasci assim num lar católico, minha família era católica, né? Eu cresci no catolicismo até os meus, vamos falar, 15 anos eu morava numa comunidade do Mamanguá, na Praia do Cruzeiro. Eu trabalhava na igreja católica como catequista, já com 15 anos de idade. E só que eu senti um desejo grande naquele período de me aprofundar mais na vida religiosa. Certo. E eu fui para um convento em Sorocaba. Olha, que legal, né? Missionárias e tudo, assim, Deus, ele leva a gente por caminhos até nos colocar onde ele quer, né? Aí ali eu fui para o convento aos 15 anos. Uma linda caminhada, né, amada? Meu Deus. Fiz o aspirantado em Cunha, a cidade próxima aqui. Depois do aspirantado fui para Sorocaba para fazer o noviciado. E lá eu fiquei até os meus 21 anos, mais ou menos. Eu saí, porque naquela época meu pai faleceu. Aí você fica assim, você leva um choque, né? Você leva Acontece algumas situações na tua vida que te fazem refletir. Certo. Aí meu pai faleceu, eu estava bem longe da família, fiquei bem triste naquele período. Voltei para Paraty, que era Sorocaba, é só de São Paulo, então ele ficava mais ou menos assim, né? Umas 8 horas mais ou menos de viagem, de distância. Eu não consegui vir na época no enterro do meu pai,
porque choveu muito e caiu uma barreira na cidade de Ubatuba, o ônibus não passava, então fiquei presa em Ubatuba, não consegui chegar a tempo. Aí isso me deu uma frustração, vamos dizer assim, e eu quis voltar para ficar mais próximo da minha família naquele período de luto. E não voltei mais para o convento. Aí eu conheci, que hoje é meu marido, né, o Gilmar, a gente se conheceu nesse período, viemos nos casar. E nesse período que nos casamos, veio morar aqui em Paraty um pastor, que ele veio de Minas, o pastor Antônio. Olha que legal. Aí ele soube da minha história, né, assim, que eu vim de convento e tal, e ele começou a visitar minha casa. A minha família começou a se converter, minha mãe, meu irmão, enfim. Jesus começou a alcançar primeiro a minha família, e eu era um pouco relutante em relação à igreja evangélica. Mas aí ele visitou minha casa, a gente conversou bastante, e ele usava sempre uma frase que eu gostei muito, assim: pode uma fonte de água produzir 2 tipos de água. Uma fonte de água doce, ela só produz água doce. E às vezes o que acontece com uma fonte é que ela fica obstruída. Então uma água sai pura e uma água sai um pouco contaminada. Nós temos que limpar a fonte para que ela flua, né, uma só qualidade de água. Aí ele falava assim: e a igreja, ela é isso, a gente entra para a igreja, a gente vai limpando essa fonte para que ela venha sair águas puras, águas que são boas, né? E ali ele me convidou para fazer uma visita na igreja dele, então eu falei assim: olha, eu vou num dia, assim, que os crentes não gritem muito, que seja um dia de palavra, né? Eu falei isso para ele, porque eu acho que a igreja evangélica gritam demais, eu falei naquele período, né? Aí ele falou: então tá, faz uma visita pra gente num culto de doutrina. Aí eu falei: então tá, qual que é o dia de culto de doutrina? Ele falou assim: é nas terças-feiras. E eu fui numa terça-feira, eu estava grávida do meu segundo filho, estava com mais ou menos 6 meses de gravidez, e hoje meu filho tem 28 anos, faz bastante tempinho. Aí eu fui visitar a igreja, sentei no último banco lá, eu falei assim: olha, não pede para ninguém fazer eu aceitar Jesus não, porque eu já tenho Jesus. Era bem relutante em relação a aceitar Jesus. Aí eu fiquei no último banco, mas ele fez um culto diferente, ele fez um culto de louvor. Ele não fez um culto de doutrina, ele fez um culto de adoração, de louvor. E os louvores, eles me impactaram muito, mexeram muito comigo durante aquele culto. Eu falei: nossa, que louvores lindos. Sabe, você vai baixando a guarda, você vai deixando o seu coração mais aberto para que Deus possa falar com você. E ali durante aquele louvor estava um irmão, ele já faleceu, até faleceu faz uns 5, 6 anos que ele faleceu. Ele estava louvando, ele louvou as músicas do J Neto na época. Eu achei lindo, ele nem conhecia o J Neto, mas depois que eu vim conhecer. Mas aí eu achei lindo aqueles louvores, eu falei: nossa, que músicas lindas, que louvores lindos, né? E Deus começou a usar aquele homem para falar comigo. Quando eu estava no convento, eu fiquei muito triste com a morte do meu pai. E eu não consegui, como eu falei, vir no velório. Voltei para o convento porque não consegui passar para Paraty, estava no Barreira. E eu lá no convento, eu sentei num local que assim, era reservado para as nossas orações mais íntimas, onde tinha uma cruz, umas luzes jogadas no centro dela e uma hóstia consagrada. Tinha algumas almofadas no chão e a gente sentava ali para orar, para rezar, né? Eu cheguei ali naquele momento, eu estava tão frustrada com Deus, que eu falei assim: olha, Deus, eu tô aqui há 5 anos, eu acordo 5 horas da manhã para fazer as orações, eu nunca te ouvi falar comigo. Quando eu vim para cá, eu queria conhecer o Deus da Bíblia, o Deus que descia no Éden para falar com Adão, o Deus que se revelava ao homem, e eu acho que esse Deus não existe. Eu falei assim: essa Bíblia, eu acho que foi uma história que inventaram, né? E nada disso aqui é real. E eu chorei muito e decidi sair do convento, mas uma oração que eu fiz naquele lugar, eu e Deus. E quando eu cheguei nesse culto, que aquele irmão estava louvando, e Deus tomou ele em profecia, que até então eu não sabia o que era profecia, e Deus na boca daquele homem começou a falar: eu hoje te trouxe neste lugar, eu marquei um encontro contigo aqui nesta noite. Naquele dia, naquele lugar, quando tu falaste assim: Deus,
Tu não existe. A Bíblia é uma mentira e foi escrita por homens. Eu estava lá. Meu Deus. Eu ouvi o que você falou. E eu marquei esse encontro contigo. E eu vim me apresentar para você. Eu sou o Deus da Bíblia. Glória a Deus. Naquele momento, irmã Cida, eu não precisei de ninguém fazer aquilo para mim. Com certeza. É uma força assim muito maior do que eu nunca imaginei na minha vida que existisse. Como se me tomasse pelas mãos e me levasse até a frente ali do púlpito onde aquele irmão estava louvando e me fez aceitar Jesus. Naquele momento ali começou um amor por Deus, um amor por Jesus. Até choro, porque me emociona demais, é muito impactante, mexe ainda comigo muito. Um amor inexplicável. Porque ali eu conheci o Deus da Bíblia, eu aprendi o poder dele, ele fala com o homem, ele se manifesta na terra ainda da mesma forma que ele se manifestava no passado, ele ainda opera as maravilhas. Se for necessário ainda hoje abrir o mar, ele vai abrir, mas não é mais necessário, né? Ele abre hoje o mar nas nossas vidas de muitas formas diferentes. Mas então, o meu amor com Jesus começou ali, naquele dia, no dia que ele se apresentou para mim, como Deus da Bíblia. Aleluia. Que lindo, né, minha irmã? Uma experiência marcante. Muito marcante. Que jamais você vai esquecer. Não, nunca. Porque não tinha como aquele homem saber. Ele não estava lá. Não tinha. Porque eu fiz essa mesma pergunta. Eu falei, eu estava sozinha, lá em Sorocaba, a 8 horas de distância de carro. Como que esse homem ouviu o que eu falei naquele lugar? Era impossível, não tinha explicação. É só Deus. Olha, amada, eu já passei por uma experiência dessa, assim, de questão de eu falar algo, certo? E aí fomos para a oração no monte e chegou lá, aquilo que eu falei dentro de casa, foi questão da gravação do EP que nós gravamos em 2015, 2014, 2015. Meu esposo chegou para mim, estava eu, meu esposo e minha filha aqui dentro. Ele falou, Cida, olha, eu vou organizar com o maestro e vou pagar, viu, para você gravar mais uns louvores. Aí eu me lembro que eu falei com ele bem assim, cantora Jane Peixoto e queridos amados irmãos. Isso é uma coisa muito séria que essa menina tá falando, que nós estamos aqui falando. Eu fui e falei assim, ô Fafá, faz favor. Ela, oi mãe, eu falei, chega aqui. Olha, seu pai tá dizendo que eu vou gravar. E quando falava de gravar, eu tremia, minha irmã, porque eu sabia das pancadas que eu ia levar, né? Que quando a gente vai gravar, a gente leva umas pancadas mesmo. Nossa, muitas pancadas. E eu tinha falado assim, eu não vou gravar mais. Falei, chega, já gravei os CDs, e então eu já tô satisfeita. Não quero mais saber de gravar. Aí eu fui e falei com ela bem assim, olha, Fá, deixa eu te falar, seu pai tá falando que eu vou gravar. Não é pra você contar pra ninguém, viu? Vai ficar entre nós três aqui. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Ela, não, mãe, tá certo, combinado. Fechado. Aí, minha irmã, não tinha como a minha filha, presta atenção, ter ligado pra alguém pra contar. Porque nós tava naquele dia nós ia para o monte. E ali nós fomos, nós três. Quando chegou lá, queridos, na hora da roda, né? Todo mundo segura as mãos, né? Do círculo. E é muito lindo, né? O pastor Douglas, vou falar o nome dele aqui, pastor Douglas, qual eu tenho um grande carinho, um grande respeito. Ele falou assim, irmã, cantora Cida. E eu tava segurada a mão do Silvio, né? Do meu marido. Aí, cantora Cida, Deus tá falando, viu? Mandou um recado para a senhora. Presta atenção, irmã. A senhora vai gravar 3 novos hinos. Ô, minha irmã, não foi eu que balancei a mão do meu marido, não. Foi o Silvio. Silvio, aí, confirmou. Entendeu? E realmente nós gravamos, que inclusive tem a música Nova Jerusalém, uma música que é muito conhecida. Entendeu, minha querida? Então, acontece, gente. Acontece. Continua, querida. Glória a Deus. Então, ali naquele momento começou, né, a história de amor com Jesus. Glória a Deus. E Deus tem feito coisas tremendas, coisas impactantes na minha vida e através do ministério, né? A gente vê Deus operando. O mesmo Deus, ele é o mesmo, ele é fiel em todos os momentos. Não tem explicação para Deus, não tem explicação para Deus.
Glória a Deus. Que lindo, minha amada. Então, essa história de amor já faz muitos anos. Aliás, desde pequenininha, né, minha irmã? Porque você foi criada adorando a Deus. É uma linda Sim, história de amor. Graças a Deus, uma família cristã, uma família que sempre teve esse carinho, esse amor, essa referência, esse cuidado, né? Esse zelo por Deus, né? Assim, esse sim. temor por Deus. Esse temor por Deus sempre, desde criança mesmo. Isso É, foi, eu acho que vem desde quando você é gerado, né? Você já com é escolhido. certeza. Então, Graças você a já é Deus. escolhido por ele para uma obra e ele sempre É, te direciona essa obra, não tem? exatamente. Olha, Jane, É, eu vou deixar você 5 anos ali naquela casa, minha irmã, minha filha, mas daqui a pouco eu vou tirar você para outro lugar. Você vai para mas outra missão, não é, foi minha irmã? isso que ele falou ali naquele momento ali no culto, Uhum. quando eu aceitei Jesus e ele falou assim: eu te guardei naquele lugar. Glória a Deus. Ele falou: eu te guardei e hoje estou me apresentando a você porque eu quero te usar aqui e vou te levar para muitos lugares. Então, Deus, ele é muito fiel naquilo que ele promete, naquilo que ele fala. Graças E a ele nos Deus. guarda mesmo. Quando ele tem um propósito, uma promessa na nossa vida, acontecem várias coisas, várias situações, mas ele nos guarda até que a gente alcance a promessa que ele falou que vai fazer na nossa vida. Ele nos livra do mal. Ele nos Sim, protege. Glória a nos Deus. protege. E às vezes, cantora Jane, nós passamos por tantos ventos que nós falamos, meu Deus, não vai dar, agora não, agora eu não aguento, agora eu não vou aguentar. Mas de repente É vem assim aquela mesmo. brisa, né, minha irmã? Aquela Uhum. calmaria, aquela É, alegria. Nosso Deus é lindo conosco. Bem, amada, agora você já passou por. Eu já ia fazer essa pergunta para você, se você já vivenciou algo sobrenatural da parte de Deus, você já acabou de falar para todos nós. Algo aham, aham, tremendo. Agora me diga, sim. minha querida, o que o seu coração diz sobre a volta do Senhor Jesus? Está mais próxima do que nós imaginamos. O Glória a Senhor, a Deus. volta dele é real, a volta dele, quando ele falou que eu vou para o Pai e vou preparar uma morada e não vos deixarei sozinho e enviar o Espírito Santo, mas essa morada ele já preparou, que é um céu de glória abençoado. E agora eu creio que esteja mais próximo do que tudo a promessa dele está se cumprindo, de que ele vem buscar a sua igreja. A gente fala assim, Jesus falou isso e não vai voltar. Tantas pessoas que falam, né? Jesus Uhum. falou que vai voltar, mas não vai voltar. Ele vai voltar. E ele vai Amém. vir sim buscar a sua igreja. A gente não pode perder nunca essa certeza de que ele vai voltar. A Glória a promessa dele é Deus. real. Graças a Deus. Querida, você já teve alguma visão, algum sonho sobre a volta do Senhor? Olha, visão e sonho sobre a volta do Senhor eu não tive, assim. Mas um período aqui em Paraty houve um grande avivamento Sim. e algumas pessoas foram arrebatadas. Eu não sei se Sério, menina? consegue. Sério, e eu fui uma dessas pessoas. Ai, meu. Não porque eu mereça Glória a algo de Deus. Deus especial, Sim. mas porque Deus ele escolhe as coisas que a gente nem imagina, né? Os pequenos. E eu falei assim para o Senhor: eu quero ser sempre pequena, eu quero ser sempre aquela que está aprendendo. Glória a Deus. Eu Sim. estava na minha casa, na época, meus filhos tinham em torno de 12 a 15 anos de idade, e eu estava lavando louça na cozinha, meus filhos estavam no computador, e chegou um homem na minha casa, um homem espiritual. Ah, Ele meu chegou na pai. porta, eu até na hora falei assim, como que ele entrou aqui, esse portão estava fechado? Oh, Aí ele olhou para aleluia. mim, ele sorriu, no momento que ele sorriu, eu fui tomada por assim, mistérios, e falava em mistério, eu não conseguia parar de Glória falar a em mistério, de Deus. chorar. Aleluia. Ele não me falava em palavras, mas eu escutava o que ele me falava. Aleluia. Aí ele foi até o computador onde estavam os meus filhos, ele olhou para mim e sorriu. Aí ele voltou na porta e ele falou assim, vem comigo. Aí eu falei assim, pra onde? No momento que eu falei que pra onde, alguém bateu no meu portão. Era uma irmã. Uhum. Ela falou assim, Jane, eu vim aqui te chamar. Tem uma menina que foi arrebatada. Vamos na casa dela? Quando eu cheguei, deixei meus filhos lá. Eu falei, a mamãe já volta. Eles já estavam grandes, né? Uhum. E cheguei na esquina da casa dessa menina. Ela tinha 12 anos na época também, ela tinha a idade do meu filho. Hoje ela é uma médica. E ela estava em pé no portão. Aí eu falei, mas não falaram que ela está arrebatada? Por que ela está em pé no portão? Na hora que eu cheguei na esquina, ela falou assim, por que você demorou? Eu estava te esperando.
Só que ela não havia me chamado. Oh, Aí eu meu não Deus. entendi. Aí na hora que eu cheguei, ela falou assim, vem, vem. Ela me pegou pela mão e me puxou pra dentro da sala. Tinha muitas pessoas na sala. E no que ela me puxou pra sala, eu percebi que não era ela. Não era ela. Ela estava tomada em espírito. Ela estava arrebatada, mas ela falava. Deus usava ela para revelar, para curar. Era algo assim que eu nunca tinha imaginado que existisse. Meu E pai. ela tocou na minha cabeça naquele momento. E naquele momento que ela tocou na minha cabeça, eu caí. E no que eu caí, eu me senti como se fosse um bebê de colo. Eu estava num local como se eu estivesse no colo. E ali, naquele momento, Deus começou a me revelar coisas profundas da minha vida. E uma coisa que na época eu não sabia, e era uma coisa assim tremenda que a minha mãe jamais falaria aqui. Eu não sabia que eu tinha sido fruto de um aborto não dado certo. Eu fiquei sabendo ali Menina. naquele momento. Quando ele falou assim, filha, quando você estava no útero da sua mãe, o adversário, o meu adversário, ele falou, sabendo da obra que eu tinha para fazer na tua vida, ele tentou tirar você. Mas eu, teu Deus, te sustentei nas entranhas da tua mãe, até que você estivesse bem forte e nada pudesse mais acontecer com você. Então ela pôde te sentir. E ele falou assim, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você aceita a obra que eu tenho para tua vida? Meu pai. Diante daquilo, eu fiquei impactada. Eu falei, mas eu fui Eu fiquei assim, porque eu não sabia. E eu falei, aceito. Como que eu não vou aceitar? Uhum. Eu aceito. E ali ele falou assim, eu preciso que você faça algumas coisas. Libere alguns perdões. Tinha uma pessoa que tinha me ofendido muito, mas é difícil a gente perdoar, né? Muito difícil. A gente às vezes fala perdoa, mas o perdão às vezes não é sincero. Meu Deus. Mas ali eu entendi que eu precisava perdoar. E é estranho que diante de Deus, você estando arrebatada ali, eu me sentindo uma criança no colo, eu me sentia nua. Eu entendi como Adão e Eva se sentiram diante dele no paraíso. Menina É como se ele te visse além das tuas aparências. Mesmo você estando de roupa, é como se você estivesse nu diante de Deus. Era assim que eu estava me sentindo. Era como se eu tivesse uma vergonha imensa de estar diante dele, porque eu não era digna de estar diante de Deus. E ali eu entendi que eu tinha que pedir perdão. Eu procurei, depois que eu voltei, procurei aquela pessoa, eu pedi perdão. A minha mãe, ela me ligou e eu falei, mãe, eu queria te perguntar uma coisa. Ela falou, fala, filha. Eu falei, mãe, aconteceu isso, 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 isso. Aí ela falou assim, quem te contou? Eu falei, Deus. Ela chorou. Ela falou, filha, eu quero te pedir perdão. Meu Deus. Na época, a sua irmã estava muito doente. O médico falou que ela sobreviveria somente se alimentando do peito, e eu estava grávida. Eu tive que fazer uma escolha. A filha que estava no meu colo ou a que estava na minha barriga. E eu tentei te abortar para que a sua irmã sobrevivesse. Eu não tinha como cuidar das duas. E eu achei que tinha dado certo. Meu pai. E depois de 3 meses, você voltou a mexer. Eu até achei que você ia nascer com algum problema, ia nascer aleijada. E eu agradeço a Deus que você nasceu normal. Não tinha defeito algum. Meu Deus. E eu falei, mãe, eu nem sabia disso, mas eu te perdoo. Porque eu entendi, né, o que te levou a isso. E sei que não foi a senhora. E sim foi o adversário, sabendo do plano de Deus, tentou matar no útero. E ali Deus começou a fazer uma grande obra. Aí um dia eu estava em casa, ele me arrebatou, me levou num local, e que era como se fosse um arrebatamento. E naquela palavra, onde tem um em cima do telhado, um será levado, outro será deixado. Ele me mostrou essa situação. E ele falou para mim que nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Muitos se dão em casamento, muitos estão tão despreocupados. E muitos poucos estão preocupados em entrar para a arca. E ele falou, vai chegar um grande dia que a arca vai estar fechada e muitos serão deixados de fora.
Então ali eu pude entender que era o arrebatamento da igreja. Está chegando esse grande dia. As pessoas estão se dando em casamento, as pessoas estão despreocupadas com a volta de Cristo, as pessoas estão fazendo cada um a sua própria vontade, vivendo cada um segundo o que acha que é certo, e estão se esquecendo da Bíblia. Estão se esquecendo do cumprimento da palavra. Então ali, essa mensagem eu preguei na igreja, assim que ele me deu, eu tive a oportunidade de pregar essa mensagem, né, do que ele falou para mim em espírito, porque ele me levou e ele me mostrou um sendo tirado e outro sendo deixado. Foi muito, muito impactante, e de lembrar que ele está vindo. E quem não tiver realmente convicto da salvação ou permanecer fiel a ele, vai ficar. Não tem meio termo. Para Jesus não tem meio termo. Menina, que experiência maravilhosa. Eu pude sentir algo. Meu Deus do céu. Me diga uma coisa, minha irmã. Quando você chegou na casa da menina, da mocinha, você, você caiu? Você Sim, dormiu? É como se estivesse dormindo, mas eu estava acordada em outro lugar. Certo. E as pessoas viram que você estava dormindo, minha irmã, ali ao seu redor? As pessoas viram que eu estava ali, o nosso pastor presidente estava ali, e quando falavam comigo, eu falava em mistério com eles. Meu pai. Eu estava como se estivesse ali, mas não estivesse ali. Aí eles sabiam, aí eles entendiam que você estava viva, que você estava bem, porque você falava em mistério, mas na verdade você estava lá em outra casa, lá em outro mundo. Lá em outro lugar. Eu era levada em vários lugares, mas eu estava ali. Falava em mistério, respirava, respondia, mas eu estava vivendo uma outra história, em outro momento. Querida, e eles falaram que aconteceu isso com você? Por quantos minutos você ficou adormecida ali? Eu não, assim, de tempo, eu não sei prever. Meia hora, uma hora, eu não sei prever. Porque isso aconteceu não somente ali, mas vários momentos depois, até dentro da igreja mesmo. E me diga uma coisa, amada, naquele momento na casa ali daquela menina, era de dia ou à noite? Era de dia. Meu Era pai. umas 4 horas da tarde. Nossa. E fala uma coisa aqui, querida. Foi na cidade de Paraty que aconteceu esses fatos em muitos momentos com várias pessoas diferentes? Sim, foi na cidade de Paraty. Cerca de o quê? 10 anos? Cerca de... Tem mais, tem uns 12, 13 anos mais ou menos. Certo. Tremendo, né, minha irmã? Tremendo. Foi um mover espiritual que muitas pessoas aqui em Paraty não entenderam. Porque eu acho que ninguém estava preparado que Deus derramaria de um poder daquele. Porque até então, você falar em mistério com Deus, você profetizar, mas você ser impactado daquela forma, de você ir em locais, de você ter momento de ouvir pensamento das pessoas, é algo assim que eu não sei dimensionar isso. Menina, que coisa linda, que experiência. Essa experiência é muito forte. É muito forte, minha irmã. Graças a Deus que você é uma privilegiada por passar por esse momento, né, minha irmã? Que impactou a sua vida. Você não foi mais a mesma. Mas foram muito maiores. Não é isso, minha irmã? Você não foi a mesma depois desse fato. Jamais. Nunca mais. Nunca mais. Não dá para você voltar a ser o que você era antes de passar por essa experiência com Deus. Glória a Deus. É mistérios, minha irmã. É mistério para quem crê. Só acredita quem crê. Eu creio. Então, Só acredita quem crê. Não é, minha irmã? Olha, certa vez, acredito eu, foi no ano passado, ou não sei, foi aqui na programação, nós tivemos um bate-papo com uma cantora de Belo Horizonte. Eu não tenho certeza, enfim, dos fatos, eu só sei que está aqui na plataforma. Se eu estiver falando errado, que os irmãos me perdoem, me corrijam, tá? Mas, enfim, eu me lembro assim vagamente que uma vez os irmãos estavam orando e de repente as pessoas na igreja, e as pessoas passaram na rua e todo mundo começou a gritar: a igreja tá pegando fogo, a igreja tá pegando fogo e tal, o telhado. E aí quando correram lá, minha irmã, não estava acontecendo era nada.
Eram os irmãos que estavam orando. E as pessoas viram a igreja pegar fogo. Eu acredito que foi mais ou menos isso, entendeu, minha irmã? Uma visão, realmente uma visão espiritual. Não, visão não, foi verídica, minha irmã. Você entendeu? Verídico. Tipo assim, os irmãos estão na igreja ali, né? Orando. Aí eu vou passando aqui na rua, as pessoas, e eu olho para lá e vejo a igreja pegando fogo. Todo mundo vê. Pegando fogo. Aí todo mundo correu para socorrer o povo. Quando chegou lá... Chegar lá não estava pegando fogo, Ô, Glória! A sarça de Moisés, a sarça. E certa vez, assim, eu não tenho certeza do que eu vou falar aqui. Se eu estou falando errado, que os irmãos me perdoem, não é isso? Porque são fatos que a gente vai ouvindo. Mas parece que aqui na cidade de Nanuque, eu ouvi alguém falar que enquanto as irmãs estavam orando do ciclo de oração e que as pessoas passando na rua, né? Olhou para o telhado da igreja, que a igreja estava saindo faísca de fogo, minha irmã, assim, ó. Eita, Glória! Então, gente... Esse Deus é maravilhoso. Acontece, minha irmã. Acontece. Sim. Parece loucura, mas não é não, gente. Não é loucura, não. Não é loucura, não. Oh, glória a Deus. Então a gente fica muito feliz, mas a gente também irmã? não vê só coisas boas, né? A gente não vê só as coisas, a gente vê acontecimentos também que às vezes a gente não gostaria de ver, né? Mas Deus, ele revela, ele mostra, ele leva para ver situações um pouco que às vezes não é muito confortável para a gente ver, mas é necessário para que a gente entenda quem é Deus. Maravilha. Glória a Deus. Jane Peixoto, deixa eu curar. Canção linda, maravilhosa. Querida, quantas canções até o momento você já teve o privilégio de gravar? Olha, até o momento eu creio que já umas 30 e poucas canções. Glória a Deus! Vamos bater palmas para o Senhor Jesus. Que bênção! Glória a Deus! Que lindo! Sim. Alguns foram hinos autorais, meu mesmo, na época dos CDs, né? Sim. Aí depois nós começamos a fazer em live session, aí foram outras autorias de outros cantores, de outros compositores, mais umas 30 e poucas canções já. Que maravilha! Uma linda discografia, cantora, compositora Jane Peixoto, direto de Paraty, no Rio de Janeiro. Que bênção, minha amada! Olha, amém. Muito lindo. Querida, fala um pouquinho sobre a canção Deixa Eu Curar. A canção Deixa Eu Curar, ela assim, a primeira vez que eu ouvi ela foi em 2024, no final, quando o Jonathan Paz me enviou alguns louvores. E no momento que eu escutei essa canção, eu estava no trabalho, tinha algumas pessoas que estavam comigo e tinha uma das pessoas que estava passando por um momento delicado, né, assim, vamos falar assim, psicologicamente falando. E no momento que eu ouvi essa canção, eu falei, meu Deus, o que as pessoas precisam hoje é de uma cura. E às vezes a gente fala muito de cura física, mas é cura da alma, é cura psicológica. As pessoas estão vivendo muitas situações que estão deixando elas presas dentro dos seus sentimentos. E aquele que pode curar todas as coisas é Deus, né? Ele é um especialista. E eu ouvi essa canção, ela falou muito comigo naquele momento. E aí eu dei para ela ouvir essa canção. Essa pessoa falou assim, nossa, Jane, é tudo que eu tô precisando agora. Que, sabe, assim, é a forma que eu tô me sentindo, angustiada, sabe, sozinha. E Deus falou para mim, você não tá sozinha, eu tô aqui, eu te conheço. Mais do que você se conhece. E eu falei assim, é assim que Deus nos vê. Eu falei para ela, né? É assim que Deus nos vê. A gente acha muitas vezes que está sozinho, mas Deus, ele não nos deixa sozinho. E ele é aquele que está te contemplando, ele sabe o que você está passando. Ele só quer que você abra o seu coração e deixe ele curar você. Pode chorar, pode colocar a sua situação que você está vivendo para Deus, porque ele pode te direcionar. E ali ela passou por aquele problema, por aquela situação e Deus trabalhou na vida dela, Deus mudou aquela história, né? E essa canção ficou, eu falei, Deus, se eu tiver condições, eu vou gravar essa canção, assim que tiver oportunidade. E se for para eu gravar essa canção, ninguém vai ter comprado ela ainda, até eu ter dinheiro para comprar, né? A gente sabe como é fácil, a gente sabe, né? Nós que somos cantores, nós sabemos o que nós passamos para gravar um louvor. E quando chegou no ano passado de 2025,
Eu falei com o Jonathan, eu falei, essa canção ainda está disponível, ainda está inédita. E eu falei para ele, Jonathan, eu não tenho o valor todo. Ele falou assim, quanto você tem hoje? Eu falei, olha, eu tenho metade do valor. Ele falou assim, eu faço ela com metade do valor para você. Nossa. Aí eu, glória a Deus, obrigado, Jesus, eu consigo comprar pelo menos a canção. Aí eu falei assim, agora eu tenho que esperar para ver, né? Como que eu vou conseguir fazer a gravação dela. Aí foi quando a Josi mandou mensagem da Vivace, Jane, a gente está fazendo um projeto assim, você gostaria de participar novamente? A gente já fazer alguns projetos juntos. Aí eu falei assim, Josi, eu vou orar, eu vou ver, porque no momento eu não estou podendo muito. Ela, não, a gente faz assim, assim. Eu falei, então tá, assim dá pra mim. E aí foi essa canção, assim, eu vi assim como um presente de Deus. Diante da situação que o mundo hoje está vivendo, a gente tem um momento que você precisa de falar para as pessoas, assim, mesmo que elas às vezes não creem muito em Deus ou não aceitaram Jesus ainda como Salvador. É uma forma de falar para elas que Deus se preocupa com elas. Que a dor que ela está sentindo psíquica não passa despercebido para Deus. Até nesse momento, Deus pode curar aquela situação, aquela dor que parece que a sua alma vai explodir, que ninguém te entende. Deus, ele te entende. Então, quando essa canção veio para mim, eu entendi que era uma cura diferente que Deus queria fazer na vida das pessoas através dessa música. Certo. Que bênção, minha irmã. E é uma canção muito linda mesmo. É uma canção que toca os nossos corações. Querida, são 30 louvores, né? 30 canções que você já teve o privilégio de gravar. Sem ser a canção Deixa Eu Curar, qual é a outra canção que você gosta? Eu sei que é muito difícil, são muitos filhos, né? São muitos filhos. Cada canção é um filho, gente. Então o amor é igual. São muitas canções, sim. Não é, querida? Então é difícil a gente escolher, porque cada uma tem algo especial. Mas qual é a canção, assim, sem ser a canção Deixa Eu Curar, que você gosta? Que você, enfim, que você tem, assim, mais desejo de cantar e que você se alegra, que você, enfim, sente algo especial? Olha, eu gosto muito da canção Ele Veio. É uma canção que ela também tem uma história muito, muito bonita, assim, na minha vida. Ele veio pra mudar a história, ele veio, então chegou a hora. Então, assim, no momento que Jesus chega no barco que tá Pedro, sim, e eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. E eles estavam frustrados mediante aquela pesca. E Jesus chega e manda eles pescarem novamente. Então essa canção, ela fala muito comigo porque ela também impactou muito a minha vida. Nesse período, meu marido estava desempregado. Sempre tem tem uma história para contar. Tem. E ele estava desempregado já fazia bastante tempo. A gente estava passando por uma situação bem assim séria, né? Sim. E parece que todas as portas estão fechadas. E nesse período, Deus falou para mim, eu quero que você vá a Camboriú. Agora você imagine, Deus te manda você fazer uma viagem, vai gastar um dinheiro. Sim. Com o seu marido desempregado. O marido preocupado, angustiado. Meu Deus. Aí ele te manda fazer uma viagem. E ainda você não tem dinheiro. Menina do céu. Aí, que experiência. Devendo aluguel, aí você vai obedecer a Deus ou você pega o dinheiro e você vai pagar o aluguel. Aí Deus, ele falou assim, não se preocupe com nada. Eu vou enviar recurso. E ele começou a enviar pessoas lá em casa para me dar dinheiro. Acredito na situação dessa. E pessoas que eu sei que não tinha tanto dinheiro. Deus mandou vir aqui te entregar esse valor e falou que é para você viajar. Eu pegava o dinheiro chorando. Porque eu falei, Deus, como que eu vou viajar na situação que eu estou? Mas mesmo assim, eu peguei o dinheiro e eu fui para Camboriú. Estava na fila para fazer credencial de cantor. Tinha um pastor, Daniel, de Volta Redonda. Eu não conhecia ele. Eu conheci aquele dia e nunca mais esqueci o nome.
Sim. Eu estava na fila, ele chegou próximo, ele colocou a mão no meu ombro, ele falou assim: olha, eu não te conheço, mas Deus manda falar que está chegando um recurso na tua casa. E ele manda falar que ele está enviando um anjo lá. E está fazendo um caminhozinho de pedras preciosas até a tua casa. O recurso está chegando, mas por causa da sua obediência. Naquele momento eu entendi que ele só me mandou viajar para ver a minha obediência. Eu voltei de viagem, aquele dia eu cantei lá em Camboriú, mas eu voltei de viagem e era dia de Santa Ceia na nossa igreja, a gente foi na Santa Ceia, eu me senti muito impactada na Santa Ceia, como se Deus quisesse me usar, mas não me usou na igreja, e eu voltei para casa muito impactada ainda. Meu marido estava sentado na mesa, os meninos estavam próximos a ele. Eu falo meninos, mas já eram adultos, né? Porque não faz tanto tempo assim. Sim. Aí eu estava na cozinha, fui esquentar uma comida e comecei a cantar: ele veio para mudar a história, ele veio, então chegou a hora. Aí na hora que eu estava falando, ele veio, Deus me tomou. Ele falou assim: eu cheguei aqui. Naquele momento que eu cheguei aqui, aí ele me levou até meu marido e perguntou: o que você quer que eu te faça? Me fala. É o emprego que você quer? Menino. Jane, sabia que era o emprego que meu marido queria, mas Deus queria que ele falasse. Ele falou: me fala, eu quero ouvir da tua boca. O que você quer? É o emprego? E perguntou para ele umas 3 vezes. Eu não sei se meu marido não entendeu que era Deus perguntando ou ele achava que era eu. E continue: é o emprego? Me fala com a tua boca o que você quer. E ele falou assim: eu quero um emprego, então eu vou te dar. Aí meu marido saiu no dia seguinte para a casa do pai dele para arrumar um telhado. Sim. Chegou 5 horas da tarde, meu marido não chegava em casa. E eu estava preocupada. Falei: meu Deus, ele foi cedo arrumar o telhado, ele não volta. E eu tentando ligar, e chamava, ele não atendia. Aí quando ele atendeu, já eram as 5h30. Ele falou assim: Jane, sabe onde eu tô? Eu falei: não, você foi para teu pai, tô preocupada. Ele falou assim: eu tô na Marina. Meu pai. Eu falei: na Marina? Fazendo o quê? Ele falou assim: estou empregado. Eita glória! Eu só posso dizer que Deus abriu as portas e, glória a Deus, as portas não fecharam. E Ele tem prosperado através dessa porta. Até hoje, amada. Deus, até hoje, Deus, Ele é Deus que quando Ele faz, Ele... Mas às vezes eu entendi ali, Ele me usando e Ele falando com o meu marido, é que às vezes Ele quer que nós falemos com a nossa boca aquilo que nós queremos dEle. Não adianta só a gente orar e manter. Ele quer que nós confessemos a Ele: o que tu queres? Amém. Ele perguntou para o meu marido umas 3 vezes: o que tu queres? Me fala com a tua boca, o que tu queres? Ele falou: é o emprego? Eu te dou. Então, assim, Deus tem uma forma de trabalhar muito, muito pessoal e muito bonita. E essa canção, Ele veio para mim, ela é muito especial mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Menina, que são testemunho forte, graças a Deus, experiências maravilhosas, abençoadoras, que graças a Deus, Deus tem permitido que você tenha vivenciado, não é isso, amada, durante todo esse tempo da sua caminhada, desde criança, adorando a Deus. Que Deus continue te abençoando poderosamente, viu, querida? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, nessa noite maravilhosa. Gratidão mesmo por você estar aqui compartilhando os milagres do nosso Deus na sua vida e na vida da sua família. Querida, tá quase chegando aqui o final do nosso encontro, 19 horas e 47 minutos, mas o microfone está aberto, 19 horas e 47 minutos. Meu pai! Mas o microfone está aberto, querida, para você deixar suas considerações, também deixar uma palavra, aquilo que seu coração deseja falar para todos nós, amém? Para pessoas que ainda vão acompanhar, não sei o dia, não sei a hora, nem o ano, meu Deus do céu, mas enfim, alguém vai ouvir esse lindo testemunho e vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Também fala das suas redes sociais, fala do contato, tá? De contato, de agenda. Fica à vontade, amada. Eu já quero aqui agradecer essa oportunidade. Eu também estou muito feliz em poder compartilhar com você, Cida, e com todos os irmãos o que Deus fez na minha vida, a forma que Ele se apresentou a mim, né? O que Ele tem feito ainda.
Eu falo assim, nós não somos perfeitos, mas nós estamos longe de sermos perfeitos, mas o nosso Deus, ele é perfeito e ele nos aperfeiçoa a cada dia até chegarmos na posição que ele quer de cada um de nós. Verdade. Eu quero assim agradecer muito esse convite de estar aqui hoje, estar Nós falando que com os irmãos agradecemos, amada. e quero assim deixar que não importa a situação que você esteja vivendo hoje, não sei qual é a situação, mas Deus, ele olha para você muito além. Uma palavra assim que veio ao meu coração hoje, no momento que Deus, ele escolhe alguém, ele não escolhe alguém pela aparência, ele não escolhe alguém pelo que a pessoa tem, ele escolhe alguém pelo que ele sabe que você vai ser. Certo. Então, no momento que assim, Gideão ele estava malhando trigo, né, dentro de um lagar, no local onde não era para estar malhando trigo e sim para estar pisando uvas, mas ele estava ali naquele local, não era porque ele queria estar, mas sim pela situação que ele estava vivendo. Nós sabemos que o povo de Israel, eles tinham pavores dos midianitas, porque eles passavam nas colheitas de Israel e destruíam tudo. Então ele estava ali para preservar o pouco de comida que ele ainda tinha, para que eles não viessem roubar o seu alimento. Ele estava ali para poder alimentar a sua família, para que elas não viessem passar necessidade, para preservar o pouquinho que tinha. Mas o anjo do Senhor desceu até aquele lugar e observou ele. E ali falou com ele, né? Varão valoroso. Isso assim mexe muito no meu coração, porque imagine você no teu pior momento, né? Ali no momento que você tá com medo de ser, como que fala assim, de ter tudo seu roubado, pisado. Era um momento difícil que eles estavam vivendo, um momento de medo. A Bíblia fala que é um momento de medo mesmo. Juízes 6:11. É um momento de pavor. Sim. Mas ele estava ali, o anjo do Senhor chegou ali e falou assim, varão valoroso. E ainda vai na tua força. E eu fico pensando que força que tinha aquele homem diante daquela situação. Mas também, por outro lado, eu vejo que ele era valoroso, sim. Porque com todo o medo que ele estava, com toda a angústia que ele estava passando, ele saiu da casa dele e ele foi tentar resolver a situação da família dele. Mesmo que fosse escondido diante daquela situação, mas ele foi resolver a situação da família dele, para que a família dele não passasse fome ou mais dificuldade do que já estavam passando. E vai na tua força. Mesmo se arrastando, mesmo quase parando, mesmo com medo, ele foi. E o que eu deixo hoje, aqui nesta noite, eu não sei a situação, eu não sei o que tem passado ou enfrentado, mas não desista. Não deixa o medo te paralisar, não deixa a dificuldade te paralisar. Continua orando, continua buscando a presença do Senhor, continua indo para a casa do Senhor. Não desista de buscar a presença de Deus. Porque no momento que ele foi, mesmo diante do medo se arrastando, Deus falou que ele era varão valoroso e mandou ele naquela força. E eu falo assim, muitas vezes, quando eu estou com alguma dificuldade espiritual ou que eu estou desanimada em alguma situação, eu olho para essa palavra e falo para mim mesma, vai na tua força. Nem que seja se arrastando, você vai. Nem que seja chorando, você vai. Nem que seja gemendo, você vai. Mas não desista, não volte atrás. Porque depois nós vemos a grande história que aconteceu na vida dele, que com 300 ele libertou Israel. Eu não sei com quantos você vai libertar alguém, nem que seja sozinho, mas você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E você é mais do que vencedor e vai conseguir fazer a obra que Deus tem para você fazer na face da terra. Então vai, não para, porque Deus é contigo e com Deus você é a maioria. Glória a Deus. Amém. Então essa palavra que eu quero deixar. E as redes sociais ali é Jane Peixoto _oficial, que é o Instagram, ou tem a cantora Jane Peixoto no Facebook. Sim. E no YouTube também cantora Jane Peixoto oficial. E tem o WhatsApp para quem queira entrar em contato, para estar chamando, para estar na sua igreja, vai ser um prazer atendê-lo. É o 24 999 738479. Amém. Glória a Deus. Repita novamente, querido, o contato do WhatsApp.
O WhatsApp é 24 999 73 8479. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Estamos aqui com a nossa querida cantora, compositora Jane Peixoto, direto de Paraty, Minas Gerais. Ó, Rio de Janeiro! Rio de Janeiro! Eu que estou em Minas Gerais, meu pai. Glória a Deus. Querida, olha, Deus continue te abençoando grandemente, tá? Juntamente com sua família, esse lindo ministério de louvor. E que você continue essa menina atenta, inteligente, sempre ó, prestando atenção quando o Senhor fala contigo, tá bom, minha querida? Que Amém. Deus te abençoe grandemente. E gostaríamos também que Glória a você estivesse orando por todos nós agora, para a gente poder estar finalizando esse bate-papo. Mas o microfone está aberto ainda, nós temos 2 minutinhos. Se você quiser falar algo, fique à vontade, tá? Tá bom, então. Não, agora, realmente, assim, o que eu tinha que falar, assim, até na parte de Deus mesmo, aquilo que eu estava sentindo no meu coração, eu Glória falei, a né? Deus. Porque o importante é nós falarmos aquilo que a gente sente da parte de Deus, para estarmos compartilhando, né? E eu Verdade. gostaria, assim, de estar orando com todos agora nesse momento. Se já pudermos orar, você pode falar, tá bom, Cida? Fique à vontade, querida. Amém. Então vamos orar. Pai amado, maravilhoso, Paizinho. Obrigada. Nesse momento, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor, falando do Senhor, falando da tua obra, falando da tua presença, falando o quanto o Senhor é maravilhoso, exaltando e engrandecendo o teu nome, para que o seu nome seja glorificado em todos os lares onde a nossa palavra agora está chegando, Pai. Eu quero, Paizinho, te pedir, continue guardando, Senhor, tua filha aí nesse programa, Deus, fazendo a tua obra, levando, Senhor, o teu ID em cada lar que ela tem entrado, Deus. Faça, Senhor, acontecer um milagre. O Senhor conhece a todos, o Senhor sonda a todos, o Senhor sabe a dificuldade e a necessidade de cada um. Então eu te peço, Deus, que o Senhor entre agora, nesse momento, em cada lar que está nos ouvindo, e faça, Senhor, a tua obra. Senhor, venha libertar, Senhor, venha curar, Senhor, venha transformar, Senhor, venha abrir portas, Deus. Tantas situações, Senhor, que as pessoas têm passado, e muitas vezes, Senhor, tenha se achado sozinhas e abandonadas, achando que não podem ir além, Senhor, que para elas já acabou, já é o fim. Mas, Deus, nós sabemos que o Senhor é aquele que dá a última palavra. Enquanto o Senhor não der a última palavra, não colocar um ponto final, a história das pessoas não acabou ainda. Então, eu te peço nesse momento, Pai, venha reescrever histórias, venha mudar, Senhor, situações que parecem o fim. Venha continuar escrevendo na vida dessas pessoas esperança, Senhor. Venha mudar, Pai. Venha dar cura, Senhor. Venha dar esperança. Venha dar libertação. Pai, eu te peço, Senhor, uma bênção especial para a tua filha, que está aqui, Senhor, na direção deste trabalho. Deus, o Senhor sabe o que ela precisa, a sua família precisa, venha guardá-la. Venha cobri-la com teu sangue, Jesus. Que não venha ter nenhum tipo de retaliação, mas que a tua filha venha onde ela colocar a planta dos pés, venha ser abençoada. Onde ela colocar as mãos, faça prosperar, Deus. Também te peço para minha casa, minha família. Senhor, venha guardar minha vida, a vida do meu esposo. Venha, Senhor, te livrar de todo mal. Deus, venha visitar-nos aonde nós colocamos as plantas dos pés. Ser conosco. Visita, Senhor, os nossos ministérios, as nossas igrejas, pastores que estão sob nossa liderança, Pai. Vai guardando a vida dos teus filhos. Deus, é assim que eu coloco nas tuas mãos nessa noite, crendo, Pai, que o Senhor está fazendo uma grande obra, que hoje, Pai, o Senhor está virando uma chave, Senhor, muito especial, não só na minha vida, mas na vida da tua filha, da missionária Cida, Pai, com esse programa. Deus, eu creio, Pai, que muitas portas o Senhor está abrindo para a vida da tua filha. Que o Senhor está enviando recurso e providência naquilo que a tua filha tem te pedido e tem, Senhor, clamado a ti. Pai, muitas vezes é difícil, sim. Às vezes parece que a gente vai sozinha, vai empurrando, vai abrindo porta. Mas o Senhor muitas vezes permite essas situações para que o seu nome seja glorificado. Então, que o seu nome seja glorificado na vida da tua filha. Porque o Senhor é o dono da vida dela, é o dono da existência dela, Pai. Toma ela em tuas mãos. Toma, Senhor, sua parentela em tuas mãos, como o Senhor toma minha vida em tuas mãos também. E toma, Senhor, todos que estão vindo esse programa. Venha guardar, Senhor, venha proteger. Venha nos dar livramento em todos os momentos de nossas vidas. É assim que eu oro, Pai, crendo nas nossas vitórias. No teu nome, Jesus. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Perdoai as Sim, nossas pastor. ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Sim, Pai. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de Sim, meu todo mal, Deus. porque teu reino, Livra-nos o poder e sempre. a glória para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Glória. Deus, aleluias. Que noite Aleluia. maravilhosa. Graças a Deus. Glória. 19 horas e 58 minutos. Esse foi o nosso bate-papo com a cantora, compositora Jane Peixoto, e a gente vai cantar bonito agora junto com ela, adorando a Deus. A menina canta lindo, gente. Então nós vamos juntinhos cantar para o Senhor Jesus com a canção Deixa Eu Curar. E essa canção você encontra em todas as plataformas digitais e em todas as redes sociais. Querida, um beijo no teu coração, que Papai do Céu continue cuidando de ti, em nome de Jesus, sempre, sempre, Amém. e toda a sua família e esse lindo ministério. Amém? Amém. A você também um grande beijo no Amém, seu pra coração, ti toda a sua também. família. Que Deus continue te abençoando grandemente. Gratidão, amada. Vamos cantar bonito agora, menina? Ô, glória! Vamos, glória Deus a abençoe Deus. a todos. Boa noite, povo lindo. E até um próximo encontro. A paz. Glória a Deus. Paz. Sempre, sempre. Amém. E toda